Tem um comportamento que todo mundo acha que é bonito dentro de um relacionamento. Parece cuidado, parece amor, parece maturidade, mas foi exatamente esse comportamento que destruiu os meus relacionamentos. E talvez esteja destruindo até o seu sem você perceber. Olá, amados e amadas. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Moraes, terapeuta e hoje especialista em relacionamentos. E antes dos meus estudos, meus atendimentos, eu também fui alguém que tentou tudo para fazer um relacionamento dar certo. Eu achava que estava fazendo certo. Para você que ainda não assistiu meus vídeos anteriores, eu falo lá nesses vídeos que eu também passei por alguns divórcios, alguns desafios, experiências, e hoje eu relato alguma dessas coisas e as minhas vivências nos meus atendimentos diários com os meus clientes também. Eu me dedicava nos relacionamentos, eu cedia, evitava conflitos e muitas vezes fazia de tudo para manter a relação. E te confesso que demorou muito tempo para eu ver que não era a falta de esforço, mas sim o tipo de esforço. Hoje eu vou mostrar para você qual é esse comportamento bonito que destrói tantas relações e porque muitas vezes repetimos esses padrões. E esse comportamento é anular-se para caber no relacionamento. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se pegou evitar o que sente só para evitar um conflito? Ou dizendo, está tudo bem, e que claramente nada está bem? Porque se anular não é sobre grandes decisões. Às vezes é nas pequenas coisas do dia a dia. E quando você fica chateado ou chateada e prefere ficar calado ou calada, e você pensa, deixa pra lá, não vale a pena. Concorda só para não discutir. Quando você deixa, então, de dar a sua opinião só porque o outro não gosta. E, de repente, você começa a abrir mão de coisas que eram tão importantes para você na sua vida. Aí você começa a se deparar que já tem coisas que você já deixou de fazer. Percebe, está deixando de fazer coisas que você gosta. Nas pequenas coisinhas do dia a dia ali. E quando você vê, já está fingindo ali coisas do que você realmente precisa. Menos atenção, menos carinho, menos presença. Começa a vir tudo do outro ou da outra. E o mais perigoso é que isso não acontece da noite para o dia. São nas pequenas coisas, como eu já disse. Vai acontecendo ali. Quando, de repente, você já não é mais você. Você está vivendo em função do outro. Tudo em função do outro. Você acaba perdendo a sua própria identidade dentro desta relação. Teve uma situação em um dos meus relacionamentos que hoje, eu olhando lá para trás, eu percebo as coisas que eu estava fazendo, deixando de fazer, e hoje explica muita coisa. Não foi nada grande, não foi uma grande briga, mas foi uma situação que me incomodou, que eu senti. Me senti praticamente anulada, desvalorizada. Foi assim, foi um pequeno incidente. Passou-se o começo da semana, combinamos de ir num show que ia ter na cidade, um grupo que eu gostava muito. Combinamos de ir até esse show, né, com esse meu parceiro, e ele aceitou. Falou, que legal, vamos sim. Eu acho que era praticamente começo da semana, ia ser num sábado,
E eu lembro que eu me preparei muito para esse dia, né? Eu estava bem excitada para ir, né? E era um dos grupos que eu gostava muito na época. E eu me organizei. Chegou no sábado, eu me arrumei, tomei meu banho, botei aquela melhor roupa. Ele também se arrumou. Eu já estava toda contente, né? Ali, entusiasmada para ir ao show. E naquele momento ele deu um corte. Ele chegou para mim e falou assim: "Ai, não estou muito afim de ir nesse show. Eu acho que nem vou mais nesse show. Se você quiser ir, vá você." Naquele momento, me veio uma decepção tão grande que eu falei: "Poxa, eu estava contando que ele ia comigo e de repente ele me faz isso." Aí o que que ele fez? Eu falei assim para ele: "Não, eu não vou ir sozinha, né? Eu gostaria que você fosse. Você é meu esposo. Eu queria que você fosse comigo." Ele falou assim: "Ah, vamos em outro lugar, um lugar que é legal, papapá, papapá." E eu não discuti muito. E eu falei: "Tá bom, já estou arrumada, né?" E acabamos indo para o lugar que ele gostaria de ir. Eu lembro que chegamos nesse lugar, eu fiquei meio cara fechada, e ele lá deslumbrado, porque era aquilo que ele queria naquele momento. Eu me fechei um pouco, disfarcei, né? Para não estragar o clima, ficar mais um climão, né? Não discutir. E eu fui com ele. Chegou-se a noite, logo que chegamos desse lugar, eu fui até o banheiro, demorei um pouco, tomei um banho, demorei um pouco no banheiro. Eu lembro que eu chorei, 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 né? Por essa decepção, por isso, por ele ter feito isso comigo, aquela expectativa, né? E acabei não indo no lugar que eu queria, fui com ele no lugar que ele queria ir, né? E muitas vezes a gente faz isso, a gente se frustra, são pequeninas coisas que a gente acaba não tomando conta da proporção que pode dar lá na frente, né? Vai juntando. Então, isso e outras situações que eu fui deixando para não gerar discussão, fui me anulando, fui concordando. Sempre eram as coisas que ele queria fazer, os programas que ele gostava de ir, eu ia junto, né? Mas, enfim, é exatamente isso, né? Nas pequenas coisas que a gente acaba deixando para lá, deixa, para não gerar discussão, deixa para lá, né? Muitas vezes a gente passa o quê? Nossa, como ela é boazinha, ela é tão boazinha, né? Compreensiva. A gente passa isso por fora, né? Só que por dentro, somente a gente sabe das coisas que a gente fica ali engolindo, aceitando, se anulando por conta do outro ou da outra. Só que chegou num determinado momento que eu já estava cansada, né? Sem paciência para várias situações que estavam acontecendo ali. Então já fui ficando distante, fui me distanciando. Percebi também que a pessoa foi se distanciando. O diálogo também começa a ficar distante. Não há muito mais aquela interação, né? A reciprocidade. E é exatamente que começa o problema. O silêncio ensurdecedor que está dentro de nossa alma, que começa aos poucos minguar e acabando o relacionamento. E hoje eu percebo que na época eu não estava sendo uma boa parceira, porque eu estava me abandonando para agradar o outro. Não estava sendo uma boa companhia nem para mim e nem para outra pessoa. E muitos relacionamentos terminam desse jeito, em ciclos repetitivos. A gente se frustra, o outro não entende e a relação deixa de ser verdadeira. Porque uma relação que não se constrói com verdades, ela não se sustenta. Você pode até construir algo, mas se você deixa de ser quem você é dentro de uma relação,
tudo vai se desabando. E foi isso que eu fui entendendo. Se anular não é amor. Evitar conflito não é maturidade. Aceitar tudo também não é o melhor amor. Relacionamento saudável não é sobre não ter conflito, é sobre ser você mesmo dentro de um relacionamento. Se você se identificou com isso, pare e analise. Veja o que você está sentindo nesse momento ou já sentiu dentro de um relacionamento. Se posicione, mesmo que você esteja com medo, e faça essa pergunta: eu estou me mantendo ou só mantendo a relação? Logo você vai perceber se é um padrão repetitivo ou se você fez somente uma vez. Se você está passando por isso neste momento, você não precisa passar tudo sozinho ou sozinha. Se tudo que eu comentei aqui hoje faz sentido para você, o link está aqui no comentário para um acompanhamento terapêutico exatamente para você. E eu posso te ajudar. Mas independente disso, só de você olhar para esse vídeo, ver as coisas que foram faladas aqui, já é um grande passo para a sua jornada de vida. Agora eu te pergunto de verdade, em que momento da sua vida você está se anulando ou já se anulou? Você acha que foi aos poucos ou já entrou assim dentro de um relacionamento? Comenta aqui nos comentários, eu quero ler a sua história. Talvez a sua história também possa ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. Se você quer começar relacionamentos saudáveis, começa hoje, deixando de se abandonar. E para encerrar, deixa aqui o seu like, deixe seus comentários, me siga aqui no canal Desperte com Adriana Moraes, para que possamos aprender juntos sobre relacionamentos e nos vemos no próximo vídeo, ok? Um grande abraço no seu coração, fique com Deus, gratidão.